Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui você aprende técnicas e macetes de design e se você ainda não é inscrito, vai se inscrever agora e deixar o seu like nesse vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre opções de colagem e explorar as possibilidades que as opções de colagem e dominar elas vão facilitar pra gente. Com a tela do meu Illustrator aqui aberta já, lembrando que eu já falei sobre como iniciar no Illustrator, desde a Workspace até a Artboard, e você pode acessar esse vídeo em algum lugar aqui na parte superior. As opções de colagem no Illustrator têm uma premissa muito básica, que é o seguinte: você vai pegar um objeto, colocar ele num lugar chamado área de transferência, reservar aquele objeto, seja ele ou uma cópia do objeto original ou o próprio objeto para lá, para depois distribuir ele onde você quiser. E para isso a gente tem 4 atalhos, que é o próprio Ctrl V, que a gente conhece de outros softwares, o Ctrl Shift V, o Ctrl F e o Ctrl B. E vou explicar cada um deles aqui agora. Então vamos lá, eu tenho um objeto aqui, vou fazer uma circunferência, certo? Vou colocar só o contorno dela com a tecla de atalho Shift X. No próximo vídeo eu vou explicar sobre esses macetes do Color Picker, então já se inscreve no canal para você não perder esse próximo macete. Apertei Ctrl C, dessa forma joguei ela na área de transferência, uma cópia dela na área de transferência, e se eu apertar Ctrl V aqui, o Illustrator vai colar num lugar aleatório do meu arquivo e da minha artboard, lembrando que o Illustrator é um pouco mais do que só artboard, certo? Se eu apertar o Ctrl Shift V, ele vai colar no mesmo local onde estava o objeto anterior, certo? E se eu apertar Ctrl B, ele vai colar atrás do objeto anterior. Se eu apertar Ctrl F, ele vai colar na frente do objeto anterior. Daí eu vou explicar um pouquinho sobre essa lógica que a gente tem de confundir o Ctrl F com o Ctrl Shift V, com o Ctrl B, que é a seguinte: tudo isso está dentro de opções chamadas opções de desenho, certo? Que a gente consegue acessar embaixo do Color Picker, onde tem 3 opções. A gente vai falar sobre 2 delas agora, que é o Draw Normal e o Draw Behind, certo? Por default, por padrão, isso aqui sempre vai vir Draw Normal, ou seja, todo objeto novo vai sempre estar à frente do objeto antigo. Então, por exemplo, eu vou dar um preenchimento aqui para essa circunferência e vou criar outras cópias dela com a Move Tool aqui e com a tecla de atalho Alt. Então, vou poder arrastar e veja que todo novo objeto que eu crio, ele vai estar sempre à frente do objeto anterior, porque a opção Draw Normal está ativa, certo? Se eu voltar aqui apertando Ctrl Z para minha circunferência principal, mudar esse modo para o Draw Behind, a gente consegue ver que novo objeto, ele sempre vai atrás do objeto anterior, certo? A gente consegue perceber isso também através das layers. Caso você não tenha essa janela aqui ativa, você vem em um Window, Layers ou tecla de atalho F7. Lembrando que no primeiro vídeo eu já expliquei sobre o porquê a minha Workspace é dessa forma e disse que eu ia justificar a cada vídeo que vem depois desse, dentro dessa playlist Comece Por Aqui, por que eu uso as ferramentas no lugar onde elas estão. Voltando cá para minha configuração principal, que é só com uma circunferência, só que agora eu vou usar o macete, que é Ctrl X, peguei aquela minha forma, coloquei na área de transferência, agora não mais uma cópia dela, mas ela em si, na área de transferência, apertei Ctrl A para selecionar tudo, aperto Delete para poder apagar e dou um Ctrl Shift V para colar no local. E explicando sobre essa diferença do Ctrl Shift V para o Ctrl F e B, é o seguinte: o Ctrl Shift V, ele sempre vai estar dependendo de como vai estar as opções de desenho. Se está Draw Normal, ele vai colar na frente do novo objeto. Se está Draw Behind, ele vai colar sempre atrás do objeto. Então vamos supor uma seguinte situação aqui. Eu tenho várias formas geométricas aqui, tá? Vou deixar essa layer com mais elementos. Vou selecionar minha circunferência, apertar Ctrl X nela para poder recortar e colocar o objeto na área de transferência. E agora, com a minha layer selecionada, eu vou apertar Ctrl Shift V. Perceba que agora ela está atrás de todo mundo aqui. A gente consegue ver tudo que é retângulo e ela como último por elipse. Por quê? As opções de desenho estavam como Draw Behind. Se eu tiver definido aqui como default o Normal, ele sempre vai estar acima de todos. E agora sobre o Ctrl F e o Ctrl B. A diferença deles é que Ctrl F é Paste in Front, ou seja, ele vai colar sempre na frente, independente das opções de colagem. E o Paste in Back, Ctrl B, sempre vai colar atrás. Mas preste atenção numa coisa, ele sempre vai estar subalterno ao objeto que você está selecionado. Por exemplo, se eu selecionei a circunferência, certo? Apertei Ctrl C para levar uma cópia dela para a área de transferência e aperto Ctrl B, ele vai colar atrás do objeto que está selecionado, porque eu estou dando um comando para o Illustrator seguinte: Illustrator, pega a forma que está na área de transferência que eu acabei de copiar, como por exemplo um quadrado, pega esse menino, copia ele ou recorta ele e cola na frente desse outro menino aqui, Ctrl F, certo? Se tivessem outros elementos na tela, que agora eu vou brincar um pouco mais, né? Colocar outros elementos aqui na tela e o meu quadrado, certo? Ele está aqui. Cara, faz o seguinte: pega esse quadrado que está na área de transferência, apertei o Ctrl X aqui e cola ele atrás dessa circunferência aqui. Apertei Ctrl B, o que acontece? Ele vai estar atrás de todos, porque a circunferência que eu selecionei, a gente consegue observar aqui na layer,
ela era a última circunferência. Se por algum acaso eu chego aqui, aperto o Ctrl X e clico na circunferência, falando para o Illustrator, cara, cola essa minha forma que está na área de transferência na frente dessa circunferência, Ctrl F, ele vai colar na frente da circunferência, só que atrás das outras. Então quer dizer que a minha circunferência está aqui, agora como último item dos meus elementos da artboard, e o meu retângulo está imediatamente à frente dele, certo? Cada uma das opções ela tem um objetivo diferente, entendendo o todo do Illustrator que você consegue compreender quando utilizar cada uma dessas e com certeza otimizar o seu tempo de trabalho com isso. E para finalizar, caso você queira fazer edições na posição que esse objeto está nas suas layers, você vai utilizar uma tecla de atalho bem especial, que é, com o objeto selecionado, eu vou apertar Ctrl e acento, certo? Ele vai jogar aquele objeto para trás imediatamente do próximo objeto. Eu tenho 9 circunferências e um retângulo, se ele está na posição 9 agora, aperto Ctrl e acento agudo, ele vai jogar ele para a 10ª posição. Se eu aperto Ctrl e abre colchete, ele vai jogar imediatamente na próxima posição. Lembrando que aqui a gente está lidando com posições que aquele objeto ocupa dentro da layer, certo? Se eu aperto para cá, ele está em 9º lugar, aperto para cá, ele está em 8º lugar. E caso você queira dar um burst disso, jogar ele sempre totalmente para frente ou totalmente para trás, você usa a tecla de atalho Shift. Então, Shift com o acento agudo, ele vai todo para trás, independente de onde ele esteja. E se você apertar Ctrl Shift e abrir chave, ele vai imediatamente para a primeira posição, certo? Ctrl Shift, acento agudo, ele vai totalmente para trás. Ctrl Shift, abre colchete, ele vai totalmente para frente. Eu não sei como é que são os atalhos para o Mac, mas eu tenho certeza que você vai explorar e entender um pouco mais sobre isso. Até porque com o botão direito você consegue acessar essas opções. Cliquei com o botão direito em cima do objeto, eu consigo vir aqui em Arrange e ver as opções, certo? É daí que eu tiro esses atalhos. E como último macete aqui que eu quero falar para você é o seguinte, eu tenho duas formas, certo? Vou criar aqui mais um quadrado e tenho duas layers, beleza. Eu vou dar um Ctrl X aqui nesse quadrado, jogar ele na minha área de transferência e quero colar ele na minha layer, só que mantendo o mesmo espaço. Você nunca vai fazer com esse objeto selecionado, apertar Ctrl F, como se o Illustrator entendesse que você quer colar na layer 2, por exemplo. O que você vai fazer aqui nesse caso é manter o Ctrl FK, clicar na sua layer e apertar o Ctrl F ou o Ctrl Shift V. No caso, tanto faz a opção que você definir. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like e eu tenho um presentinho para você. Se você quer fazer parte do meu treinamento Illustrator para a criação de símbolos, eu deixei um link aqui abaixo na descrição com a lista de espera para quando eu abrir a próxima turma, você ser recebido com um e-mail. Espero que você tenha aprendido muito com esse vídeo e a gente se vê na próxima.